Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Um lavador de janelas de 75 kg usa uma escada com 10 kg de massa e 5 metros de comprimento. Ele apoia uma extremidade no piso a 2,5 metros de uma parede, encosta a extremidade oposta em uma janela rachada e começa a subir. Depois de o lavador percorrer uma distância de 3 metros ao longo da escada, a janela quebra. Despreze o atrito entre a escada e a janela e suponha que a base da escada não escorregue. Quando a janela está na iminência de quebrar, qual é? Letra A. O módulo da força que a escada exerce sobre a janela. Letra B. Qual é o módulo da força que o piso exerce sobre a escada? E letra C. Qual é o ângulo em relação à horizontal da força que o piso exerce sobre a escada? Bom, para poder resolver o exercício, vamos fazer uma representação aí do problema, tá? Então, vou desenhar aqui o piso, a parede e o piso, tá? Vou colocar aqui a medida a partir da parede, a base aí 2,5 metros, que ele diz aí, ó, a extremidade da escada 2,5 metros. Então, a escada tem 5 metros de comprimento. Estou dobrando a escala aqui, né, para fazer o desenho. Fazendo na escala, ficar mais coerente. Isso aqui é 5 metros, tá? E aí tá a escada. Agora vamos que representamos aí a escada, né? Aqui onde a gente está considerando a janela, aqui o apoio. Vamos colocar as forças que atuam aí para a gente poder analisar o exercício. Então, começando que a escada possui uma massa, tá? Vou fazer com essa outra caneta aqui que está mais forte. Temos uma massa, então tem uma força peso. Então, a gente vai no centro de gravidade, ou seja, na metade, tá? E vamos aí representar a força peso da escada, que é a massa da escada vezes a gravidade. Aí ele nos dá a informação de que o lavador anda 3 metros na escada, tá? Que é a hora que aí a gente tem a condição que a escada, aqui a janela quebra, ou seja, temos aí essa medida aqui, né? Aqui. Perpendicular, essa medida aqui, a gente sabe que é quanto o lavador anda na escada, tá? É a medida de 3 metros. Essa aqui é a massa do lavador vezes a gravidade, que é a força-peso causada pelo lavador. O que mais que eu vou ter de força? Aqui onde encosta na janela, a gente vai ter a reação de uma força normal, tá? Vai estar aqui perpendicular à parede, tá? Eu vou colocar aqui vou chamar de ponto A para nomear, e aqui de ponto B, então vou chamar de normal de B, tá? E aqui no ponto A a gente vai ter, como ele diz aí que é para considerar, desprezar o atrito entre a escada e a janela, que não tem atrito, tá? A escada escorregar não vai ter um atrito segurando para que ela não escorregue. E aí ele supõe que a base da escada não escorregue. Então aqui como se atuasse como um pino, então aparece duas reações, né, para segurar a escada aí, ela não escorrega. Então vai ser uma reação na vertical, que eu vou chamar de FAY, e para segurar a escada, para ela não escorregar, tem que ter uma força aqui na horizontal também, né, que é o FAX, que eu vou chamar. Tendo achado as componentes, a gente acha aí quanto que vale a força resultante em F, e depois em C a gente consegue achar aí o ângulo. Então, primeiramente, né, para achar a letra A, ele está pedindo essa força normal aqui,
Então a gente pode aplicar a condição de equilíbrio, porque ele está aí dizendo na iminência de quebrar. Então a gente considera a condição do equilíbrio, então a gente aplica aqui o somatório de momento em A igual a zero para resolver. Então a gente pode escrever aí somatório de momento ali no ponto A tem que ser igual a zero. Referência eu vou considerar anti-horário positivo. Que forças que vão causar momento em A? Começando aqui pelo NB, segurou no ponto A, vai girar no sentido anti-horário, então é um momento positivo, normal de B, vezes a distância. Tá? A distância é essa distância aqui. A altura, a princípio, eu vou considerar como um LB, para facilitar a nomenclatura, tá? Fazer de forma literal. Depois a gente substitui por valores. Então, o momento positivo, né? Força na horizontal, distância na vertical. Depois eu tenho a força aqui, peso, né? Do lavador, segurou em A, vai girar no sentido horário, então é um momento negativo. A força é massa do lavador vezes gravidade. A distância, né? Força na vertical, a distância tem que estar na horizontal, tá? A distância seria essa daqui, que eu vou considerar a princípio como um L do lavador, tá? Para aí deixar de forma literal, depois a gente acha esse L aí. E vamos ter o momento causado pela força aqui, massa, peso da escada, que vai girar no sentido horário também, então o momento negativo é a massa da escada vezes a gravidade, e vamos ter aí essa distância, né? Vai ser exatamente essa metade dessa aqui, mas a princípio eu vou colocar como L da escada, o braço aí do momento causado pela força peso da escada. Tudo isso aí tem que ser igual a zero. Então, isolando a normal aí de B, na equação a gente pode escrever a gravidade aqui, esses dois termos vão passar para lá positivo, a gravidade eu posso escrever em evidência, vai ficar a massa do lavador vezes o L do lavador, que é o braço do momento, aí massa da escada vezes o L e da escada, que é o braço do momento causado pela força peso da escada, dividido pelo LB, que é o braço do momento causado pela força NB. Agora vamos falar dessas medidas aí dos braços, né? Para facilitar aí o entendimento. A gente tem um triângulo retângulo ali, que eu vou representar ele aqui de novo, tá? Vamos fazer a medida dele aqui. Para facilitar aí a visualização. Vou colocar aqui um ângulo θ, tá? Essa medida eu sei que é 5. Isso aqui eu sei que é 2,5. Se eu quiser achar esse ângulo θ aqui, tá? A gente tem aí que o ângulo θ eu tenho a hipotenusa, aqui é um triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, o cateto adjacente. Então eu poderia escrever assim melhor para entender o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 2,5 metros, a hipotenusa 5 metros, ou seja, simplifica, fica meio, né? Metro corta com metro. Então o θ é o arc aí cosseno de meio, ou seja, o ângulo cujo cosseno dá meio é 60 graus, tá? Se não, se quiser fazer na calculadora aí, né, faz lá shift cosseno a menos 1 de meio, que é 1 dividido por 2. A gente tem aí os 60 graus, tá? Para quem não souber os ângulos notáveis. Então a gente sabe ali que é o ângulo de 60 graus. Aí a gente pode trabalhar com os valores inteiros, né? Cosseno de 60 a gente vai colocar aí como meio. E o seno de 60, ângulo notável, a gente vai trabalhar com o termo raiz de 3 sobre 2, tá? Então, essa medida aqui, que é o LB, a gente vai ter que vai ser os 5 metros, tá? Vezes o seno, né? Que é a decomposição, vezes o seno de 60. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2.
Então, eu vou falar que é 2,5 raiz de 3 metros o valor da distância LB, que é essa medida aqui, tá? Aqui, a medida do L da escada, vamos fazer aqui, tá mais fácil, é metade dessa medida aqui, do 2,5, né? É o 2,5 metros, dividido por 2, né? Ou também pode, se a gente pegar aqui e fechar aqui em outro triângulo retângulo, né? Seria essa medida. Aqui o 2,5 seria a medida do cosseno. Seria o 2,5 vezes o cosseno é meio. Então, daria na mesma condição que aqui, dividindo, dá 1,25 metros. E o L aí do lavador, a gente tem aqui que a hipotenusa seria o 3 metros. Então, vai ser o 3 metros. Como aqui eu quero a medida para o lado do cosseno, multiplica pelo cosseno de 60, que é meio, ou seja, 1,5 metros é a distância. Então, podemos calcular aqui a normal de B, vai ser a gravidade, considerando aí 9,81 metros por segundo ao quadrado. Multiplica pela massa do lavador, que é 75 quilos. Aí, vezes o L do lavador, aí que é 1,5 metros. Aí, mais a massa da escada, que é de 10 quilos. Que multiplica pelo L da escada, que é de 1,25 metro. Fecha tudo isso daí. Divide pelo LB, que é 2,5 raiz de 3 metro. Aí a unidade de metro aqui vai ficar em evidência, vai simplificar com metro. Aqui a unidade de quilo fica em evidência, multiplica por metro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração é a unidade de Newton. E aí a gente tem a força normal. Então podemos calcular aí como sendo 75 vezes 1,5 mais 10 vezes 1,25 vezes 9,81 dividido por 2,5 vezes a raiz de 3. Então temos aí o valor de 283,19 Newton, tá? Esse é o valor aí que a gente tem com 5 algarismos significativos, mas a quantidade de algarismos significativos fornecida foram apenas 2. Então, portanto, a resposta, né, da normal de B, a força atuando ali, com 2 algarismos significativos, vai ter que colocar em notação científica, então fica 2,8, arredondando aqui, né, menor que 5, então permanece o 8. Andei 2 casas aqui, ou seja, vezes 10 ao quadrado, vezes 100, na unidade de Newton. Essa é a resposta da força normal de B. Para encontrar a força aqui FA, a gente aplica outras condições de equilíbrio. Começa aí com somatório de forças em X, tem que ser igual a 0, referência para frente positivo. Aí a gente tem o FAX para frente, tem o menos NB para trás, isso igual a 0. Então, o FAX é igual ao NB, que a gente sabe aí, vou colocar o valor aqui sem arredondar, 283,19 Newton, tá? Como não é essa a resposta que eu estou procurando ainda, eu quero o módulo da força que o piso exerce, não a componente. Então, permanece aí sem arredondar. Então, somatório de forças em Y igual a 0, agora a gente aplicando aí. Em Y eu vou ter FAY positivo, aí eu tenho menos o peso da escada, que é massa da escada vezes gravidade, menos o peso do lavador, massa do lavador vezes gravidade. Isso tudo é igual a 0. Então, FAY vai ficar, põe a gravidade em evidência, a massa aí da escada mais a massa do lavador. Calculando FAY, a gente vai ter 9,81, que é a gravidade, metros por segundo ao quadrado, vezes a massa da escada, que é 10 quilos, mais a massa do lavador, que é 75 quilos. Então, vamos ter aí FAY como sendo igual. Então,
Então vai ficar 10 mais 75, 85 vezes 9,81. A gente tem 833,85 em Newton. Agora que a gente tem as duas componentes, né, FAX e FAY, para achar o módulo da força FA, a gente faz a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então é 283,19 ao quadrado mais 833,85 ao quadrado. Calculando isso daí, aqui a gente já tem 835 ao quadrado mais 283,19 ao quadrado. Desse valor a gente vai tirar a raiz quadrada e vamos ter aí o valor de 880,63 newton, né? Como FA é o valor que eu procuro na minha resposta, portanto, deixando com dois algarismos significativos, vai ficar 8,8. Aqui andei duas casas, então vezes 10 ao quadrado, na unidade de newton, tá? Aí eu estou procurando o ângulo, então, para ir fazer a letra C, eu achei, né, duas componentes realmente positivas, vou até representá-las aqui. Eu achei uma componente aqui FAY, né, que é 800, então com essa intensidade. O FX, que um quarto aí aproximadamente, né, um pouquinho menor, é menor aqui o FAX. Então, se a gente fechar aqui triângulo retângulo, a gente sabe aí que a força FA está nessa direção aqui, o vetor. Está procurando aí esse ângulo, né? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo φ, tá? Como eu usei θ ali, vou chamar de ângulo φ, que é o ângulo aí que dá a direção da força em relação à horizontal. Então, como eu calculo ele, eu tenho componente aí o oposto e o adjacente. Então eu sei que a tangente de φ é igual a FAY, componente aí, FAY da força, sobre FAX. Então, para achar o φ, a gente usa o arctangente da componente FAY, que é o 833,85 em newton, né, dividido pelo 283,19. Newton com newton vai cortar. A gente vai achar aí o ângulo φ igual. Então, pegando aí 833,85, divide por 283,19, aí faz shift, tangente a menos 1, né, que é o arctangente aqui na calculadora, dá a resposta. A gente vai ter aí 71,24 graus. Como tem que ter dois algarismos significativos apenas a resposta, eu já vou escrever aqui a resposta final, que vai ser 71 graus, o ângulo que dá a direção aí da força FA em relação à horizontal. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!